Oi pessoal, tudo bem? Ralph Peter com vocês novamente, programa Livros em Revista, que vai ao ar toda quarta-feira às 19 horas na nossa BCC Television, que sempre tem o firme propósito de levar até vocês um entretenimento sadio, elevado e com teor de cultura acima do que a gente normalmente vê por aí. Que também é o que vai acontecer hoje, naturalmente. Temos dois convidados de ponta, um major da PM, um escritor que vive na Boa Vida, em Camboriú. Depois a gente dá detalhes. Antes eu quero agradecer novamente o pessoal, a equipe técnica da BCC, representados pela Betânia, Luciana, Márcio. E como eu falo sempre, sem eles nós não estaríamos aí penetrando nas nossas ferramentas midiáticas. Agradeço também enfaticamente Maria Estela Guedes, que a partir do seu site situado em Lisboa, www.com, nos insere no universo lusófono. Maria Estela, muito obrigado, que nos dá uma audiência bastante elevada e o que é melhor, bastante gabaritada, que é o que nós sempre buscamos e sempre produzimos um efeito de troca. Muito obrigado. Eu tenho aqui ao meu lado, deixa eu agradecer também a Marlene Miranda, da assessoria amigosexpress.com.br, agenciaamigo.com.br. Marili, muito obrigado por esta pauta, uma bela pauta, por sinal. Ao meu lado direito, major da Polícia Militar de São Paulo, que além de fazer parte da cúpula da PM, tem também uma expertise diferenciada e que é invejável. Onde eu vi esse invejável, leia-se admirável. Uma pessoa fantástica, um cara apaixonado pela fotografia, mas que dedica-se a fotografar um ser vivente que todos gostam, todos admiram, e muito poucos têm a valentia de subir nele. Nós estamos falando de um cavalo. Esse homem conseguiu extrair, no meu modo de ver, o cerne deste animal nas suas clicadas. Semana que vem, acho que é amanhã? Semana que vem? Amanhã será a edição, o lançamento do seu livro na Hípica Paulista. Eu não tenho o endereço da Hípica. Rua Quintana, no Brooklyn. Rua Quintana, não tenho, mas lá eu acho que pega a quadra toda. É, a quadra toda. Rua Quintana, Brooklyn, Paulista, em São Paulo, naturalmente. Mas vale a pena, se você for aqui das imediações, vale a pena visitar. Trouxe ao mundo o livro que nós acabamos de falar aqui, Centauros, Âmbar Dressage. Falei certo agora? Falou certo. Centauros, Âmbar Dressage, pela editora KM, Quilômetro Maria, de quilômetro mesmo. Amanhã, 19 horas. 19 horas, a partir Hípica Paulista. Isso. Perfeito. Meu caro Luiz Augusto Pacheco Âmbar. Até no nome, né? Você é meio assim, estiloso, né? Âmbar. Âmbar é um... É que o nome é longo. Qual é a origem do... A origem do âmbar é mouro, né? Mouro? Então, dos espanhóis com os árabes, né? Então tem essa origem. Beleza. Bom, meu caro, quanto tempo dedicado à segurança pública? Major, quanto tempo? A segurança pública, 28 anos, né? Trabalhando na Polícia Militar do Estado de São Paulo. Desses, grande parte, aí, 20 anos aproximadamente, num quartel de cavalaria. Daí, naturalmente, o Exatamente. ensejo. Exatamente. Sempre teve essa vontade? Então, sempre tive. Eu sempre gostei muito de cavalos e não tinha muita oportunidade, né? E o quartel de cavalaria me deu essa possibilidade de conviver perto dos cavalos, né? Então, quando eu ingressei na Polícia Militar, eu tinha realmente como objetivo servir nessa unidade de cavalaria. Treinamento especial, muito longo? O treinamento é bastante longo, a gente tem que fazer alguns cursos de especialização para a arma de cavalaria, né? Então, do policiamento montado, que ele é muito diferente das outras modalidades de policiamento, exatamente porque a gente faz
tudo aquilo que um policial faz, só que a gente faz sobre um outro ser vivo, né? Montado. Montado. Então tem as suas peculiaridades. E naturalmente, eu imagino que quando um cavalariano... Um cavalariano. Vamos explicar o que é cavalariano? Explique, por favor. Você me perguntava anteriormente, né, do cavaleiro. O cavaleiro é aquele que monta cavalos, né? E o cavalariano é o homem pertencente à arma de cavalaria. Então esse é um cavalariano. O cavalariano, naturalmente, tem que ter também um amor pelo animal. Sem dúvida, sem dúvida. E ensejar que o animal também o ame. Sem dúvida. Esse liame é verdadeiro, isso? Não, existe uma ligação muito forte, né? O cavalo, por mais que ele passe uma imagem de um ser, pelo tamanho dele, né, de brutalidade, talvez, mas é um animal muito sensível, né? E assim, a gente diz, se ele soubesse, se ele tivesse noção da força dele, nós nem chegaríamos perto dele, né? A aproximação ia ser muito difícil. Então ele tem uma ligação muito boa com o cavalo. E o cavaleiro, todos os cavaleiros com seus cavalos, eles têm que ter uma sinergia, uma sincronia muito grande, né? Porque é um conjunto. Então eles têm que se entender muito bem. E o cavalo conhece o cavaleiro e o cavaleiro conhece o seu cavalo. Mas não é de repente isso. Não. Chego lá na frente dele, eu gosto de você e tal. Não. Com o passar do tempo, a gente aprende a conhecer as características do cavalo, que são indivíduos diferentes uns dos outros, assim como nós, né? Então a gente aprende... Tem personalidade. Tem personalidade. Então a gente aprende a conhecê-los e eles a nos conhecerem também. Quanto tempo demora para estabelecer uma relativa confiança entre um e outro? Isso depende um pouco, como você falou, da personalidade do cavalo e do cavaleiro, né? Mas deve ter uma média aí. Assim, uns anos, né? Anos? Não, com 6 meses, 1 ano, a gente está montando bem, está conhecendo bem, mas uma ligação forte realmente, ela vem com o passar do tempo. E o cavalariano fica com aquele cavalo até o final? Como é que fica? Você, o instrutor descobriu que aquele cavalariano pode usufruir daquele cavalo e vice-versa. Eles começam a montaria, o policial com a sua montada, né? E esse cavalo deve acompanhá-lo por toda a carreira dele. Né? Então, é um cavalo para cada cavaleiro. Eventualmente, se for necessário, um outro cavaleiro pode montar o cavalo, mas cada cavaleiro tem o seu cavalo, a sua montada. Isso é uma identificação, né? Sempre. O cavalo, você não faz parte da nossa pauta, mas eu acredito que você saiba. Quanto tempo faz que o cavalo foi descoberto e domesticado? Tem muito. Remonta a milênios, claro. Milênios. E em diversas formas, né? Mas assim, a gente passa a conhecer o cavalo, da domesticação do cavalo para o serviço, para o trabalho na agricultura, e depois ele vem para a guerra e ele passa a ser muito importante, né? Quando utilizado como arma de guerra. Aqueles exércitos que tinham uma boa cavalaria, eles superavam os demais, né? Então ele passa a ser algo extremamente importante nesse momento, principalmente das guerras, né? E quando você fala em guerra naqueles momentos, são cavalos grandes, pesados, porque os cavaleiros também são pesadíssimos. Além do seu próprio peso, as armaduras, as armas e tal. Na verdade, às vezes eram cavalos não tão grandes, mas cavalos muito resistentes e ágeis, né? Então, algumas raças, elas despontaram aí dentro dos exércitos por serem resistentes e ágeis. O árabe é um cavalo que despontou muito pela resistência dele. Então, ele cumpria uma distância muito grande, conseguia levar o seu cavaleiro, né? Logicamente, com um cavaleiro com um peso proporcional às condições do cavalo, né? Então, existe uma proporcionalidade dentro das exigências que vão ser impostas ao cavalo, ao conjunto, né? Para terminar, para falar do cavalo, eu quero falar do teu livro. Vamos lá. Quanto tempo de vida tem um cavalo, aproximadamente? Quanto ele vive? Ele vive até uns 30 anos, em média, né? 20 e poucos anos, 30 anos. No teu caso, no teu quartel, né, que chama? Exato. O quartel deve ter um tratamento especialíssimo, né? Não, eles são realmente muito bem tratados e, assim, eles têm aposentadoria, né? Então, o cavalo chega num momento em que ele
não pode mais prestar esse serviço de segurança, a gente, normalmente, o cavalariano, se ele tiver condições, espaço na sua casa ou um sítio, O leva. ele o leva. Que beleza. Normalmente eles conseguem levar. Que bacana. Poxa, essa é uma boa notícia. E é notícia boa porque, no meu modo de ver, cria uma identidade muito social, muito humana do cavaleiro. Sem dúvida, sem dúvida. Porque, de fato, né? Mas passa a ser o pet dele, né? Um pet grande, mas que belo pet, né? Mas é assim que a gente encara também. Apesar de ser, em alguns momentos, ela é a nossa ferramenta de trabalho, né? Sim. Mas essa ligação emocional é muito, muito grande. E necessária, né? Necessária, sem dúvida. Vamos falar do teu livro um pouquinho? O que é que o nosso leitor vai encontrar no teu livro no dia da semana, às 19 horas, na Hípica? Então, o livro ele surgiu com uma ideia até de mostrar o que é. Nós temos algumas modalidades equestres, né? Modalidades olímpicas, outras não olímpicas, e era a ideia de mostrar o dressage, né? Que é o adestramento, que é uma modalidade olímpica, que é fundamental para todas as outras modalidades, que é, na verdade, como o próprio nome diz, o adestramento, então adestrar, fazer com que o cavalo faça aquilo que o seu cavaleiro quer que ele faça naquele momento, né? Então, é uma ideia de mostrar para as pessoas que não conhecem profundamente o assunto, através das fotografias, né, com textos, mas muito através das fotografias, a história da modalidade. Então, desde do potrinho nascendo no Aras, ele passa pelo crescimento dele, os ensinamentos, os professores, todos os profissionais que trabalham com isso, né? O tratador do animal, que alimenta o animal, que cuida do animal, e termina numa prova de alta performance, de nível olímpico mundial. Bom, tipo de foto, naturalmente, não dá para você falar, porque nós não temos aqui. Mas eu sou um privilegiado, já vi algumas, e posso garantir para vocês que é de uma sensibilidade, de um toque absolutamente requintado. E você acha que extrapolou o lance da mera fotografia. E agora você falando dessa ligação íntima entre o cavaleiro e o cavalo e o cavaleiro, dá para perceber que, mesmo que o Duran, que fez o prefácio do teu livro, talvez ele não conseguisse chupar a imagem, o âmago do animal, como você fez. E olha, não estou falando, desculpa, não estou falando isso para te elogiar, não. É como eu senti. Quando eu vi, tem uma foto de um cavalo marrom, o cavalo marrom é quase um pleonasmo, né? Mas tem de um marrom lindo, não sei se estava brilhoso de propósito para a foto, mas o cavalo tem um olhar que eu falei para você que é um olhar triste, mas é o meu modo de ver o olhar do cavalo. Mas o cavalo tem um olhar penetrante. E que por mais que eu tivesse lente para fotografar aquele cavalo, não teria fotografado do jeito que você fotografou. Mas eu acho que assim, tenho a vantagem de ser cavaleiro, de ter vivido intensamente essa relação com o cavalo, então acho que isso facilitou a captar esses momentos diferentes, muitas vezes ângulos diferentes, né? Que outros profissionais da fotografia não têm oportunidade por não entenderem, por não terem sido cavaleiros. É o lance da vivência. Da vivência, é o lance da vivência. Né? Bom, você, 28 anos, você é um cara jovem, então você vivencia isso desde criança, desde garoto. Desde garoto, assim, sempre gostei de cavalo. E tem mais essa, sempre gostou? Sempre né? gostei, sempre gostei. Fantástico. Então, busquei ficar perto dos animais. Que bom. Me fala uma coisa, eu jamais montei um cavalo por dois motivos. Primeiro, porque eu tenho medo, ponto. Não deveria. Não deveria, você me explicou isso, mas Agora, e também porque eu acho que, claro que é uma ignorância plena, obviamente, que você fez o favor de me esclarecer. E porque sempre eu tive receio de que o meu peso machucasse o animal. E você me deu uma explicação que eu gostaria que você fizesse a fineza
de falar para eles também, porque acho que é de fundamental importância para a gente entender a função do animal. Você faz a gente. Você lembra que eu te falei do peso, que você me explicou a relação peso e tal? Que eu achei essa explicação fundamental. Aliviou o meu pensamento. Na realidade, assim, o cavalo é um animal muito rústico, né? E assim, a gente tem essa impressão de que nós somos muito pesados, mas na realidade ele tem essa capacidade de suportar o nosso peso com tranquilidade, desde que a gente não exija em demasia do trabalho dele. Então, existem vários tipos de trabalho, de passeios e tudo. Então, logicamente existe um limite, mas assim, o cavalo ele tem alegria em ter-nos sob o seu dorso, né? Porque nós o tiramos para passear, ele tem alegria nisso. A gente pode ter essa preocupação sugestionada, né, de que é um grande peso para ele, um grande sofrimento, mas pelo contrário, isso é alegria para ele. E exatamente dentro desta modalidade, a gente busca só reproduzir todos os movimentos que o cavalo ele faz na natureza. Então ele solto, ele faz muitos exercícios e a gente, na modalidade, a gente tenta reproduzir isso dentro de um retângulo, e com a maior sutileza possível. Então atrapalhando o menos possível, porque tudo ele já sabe fazer, ele faz na natureza. É claro que essa alegria, desculpe se eu vou fazer um contrapeso aqui, essa alegria surgiu em função da domesticação. Sem dúvida, sem dúvida. Porque ele nasceu, sabe Deus quando, selvagem. Acho que foi os primeiros, acho que eu tenho notícia que os mongóis foram os primeiros caras que um dos primeiros. domesticaram e tal, né? E assim, a gente acaba tirando ele desta natureza do selvagem, né? Então ele acaba tendo esse prazer que é a gente tirá-lo da baia, levá-lo para passear, se exercitar, que para eles é necessário. Então ele não é sofrimento nenhum. E quando, uma pergunta sacana que eu vou te fazer agora, que me veio nesse momento. Quando o cavalo está em combate, ou seja, você está administrando uma rua sobre o cavalo e acontece uma situação fortuita qualquer que o cavaleiro tem que ir em busca de um meliante. Como que o cavalo reage? Ele sabe que tem que pegar aquele cara ou ele simplesmente atende o teu comando? Ele é condicionado a... Não, ele atende, como é que ele faz? Ele atende ao comando, né? Ele atende ao comando e isso ele passa por um treinamento muito grande, diariamente eles são treinados, então assim, não é sofrimento nenhum em momento nenhum, porque ele tem, todo o treinamento ele é recompensado com carinho e tal, então para ele não é sofrimento nenhum, ele atende aquilo que o cavaleiro, ele confia no que o cavaleiro está fazendo, que ele confia que o cavaleiro não vai colocá-lo em perigo. E assim, todo perigo a gente tem conhecimento até onde nós podemos ir para a segurança do cavalo e para a nossa. Né? Então... o cavalariano é tido como uma elite na polícia militar, não? Não. Já no passado isso era, né? A elite eram aqueles que tinham cavalos, eram da nobreza e tudo mais, mas hoje não. Hoje é uma parte da polícia que tem a sua missão a ser cumprida, mas faz parte de um contexto só de colaboração com as demais modalidades. São muitos cavaleiros? Cavalarianos? São muitos. Nós temos um regimento central que fica próxima à Avenida Tiradentes, né, que é onde nós temos a maior quantidade de cavalos, e temos outros destacamentos, ou seja, unidades menores distribuídas no estado inteiro. Não está aberta a visitação pública? Está aberta a visitação. Está? Poxa, todos os nossos quartéis, isso também as pessoas desconhecem, né? Claro. Mas todos os nossos quartéis são abertos à população a qualquer dia, a qualquer hora. Aos sábados nós temos uma visitação guiada, então pode ser mais interessante. Nós temos um museu, né, lá dentro da história do regimento. Que é lindo, por sinal. Então é aberto, assim, as pessoas podem ir, se estiverem passando, é um prazer recebê-los. Mas como não precisa agendar nada? Não. Está brincando? Não, a porta está aberta, é só ir lá, nos procurar. Puxa, mas que fantástica notícia essa. Então, aos sábados a gente tem uma guiada, é mais tranquilo, a gente organiza um pouquinho para passar pelo museu. Eu fico imaginando como seria legal as escolas visitarem Mas vocês. nós temos muitas escolas que visitam aos sábados.
não sabia disso. Não, então, como é que faz? Me dá as dicas aí. Então, o quartel fica na rua Jorge Miranda, número 238. O telefone é 3315-0003. E é só pedir para conversar com a seção de Relações Públicas e aí nós agendamos para as escolas. Isso é fantástico, poxa. Muito legal essa notícia. Não, é legal. Muitas vezes as pessoas desconhecem, mas todos os nossos quartéis são abertos à população. E tem coisas interessantes a serem vistas, com certeza. Claro, não, porque assim ajuda a reafirmar a imagem de segurança que a PM pode. É claro que desvios há em todas as profissões. Acontece. Tem médico, tem advogado, tem juiz, mas eu posso garantir para você, de corpo presente, que eu conheço a maioria dos PMs que eu conheço, e são bastante. Posso te garantir que são pessoas de irrefutável honorabilidade. E você é mais um agora. Obrigado. Não somos muitos assim. Gostei. Essa a maioria. Eu coloquei a bola na marca do pênalti e você chutou. Exatamente. Mas a grande maioria. Não, claro que é. Ninguém entra na PM para ser safado, em absoluto. Ainda mais sendo um cavalariço, um cavalariano. Isso, sem dúvida. De fato, voltando ao teu livro, que tipo de público você busca? Na verdade, a gente busca... Ele parece ser um esporte de elite, mas a intenção do livro é fazer uma divulgação para todas as pessoas. Tanto que esse livro ele vai ser distribuído em escolas, em bibliotecas estaduais, Perfeito. Nas escolas de dictação, escolas, para que as pessoas realmente tenham conhecimento dessas coisas que nós estamos conversando, da docilidade do cavalo, de como o esporte, dessa história que nós falamos, da origem do cavalo até hoje, em que patamar nós estamos com os cavalos, né? Da lida do cavalo, quão bonito é, quantas profissões são envolvidas com o cavalo. Então, nós queremos atingir a maior parte das pessoas possíveis. Não é direcionado para nenhuma classe. E olha, eu posso te garantir que eu ainda não tenho impresso o livro editado impresso, mas pelas fotos que eu vi, ele tem nível internacional. Desculpe o corpo presente aqui, mas ele tem nível internacional. Eu acho que você poderia ou deveria gestionar para que esse livro fosse editado na Europa, porque, olha, Maristela Guedes está aqui, o nosso amigo, você pode dar uma mãozinha para ele. Não, porque tem nível internacional, realmente, ele é emocionante. Que bom. Ele é belo, esclarecedor e, como eu já disse, ele integra o leitor no universo animal. Muito interessante. Nós vamos fazer o lançamento amanhã e assim, a expectativa é realmente que ele agrade e que a gente possa dar um próximo passo. Olha, não tem por que desagradar, tá? Não tem por que desagradar. Infelizmente, o nosso tempo já era. Espero a todos que a gente possa conversar amanhã. E eu espero que você não fique só nesse livro e o próximo, por favor, faça novamente o lançamento, nos honre novamente com o pré-lançamento aqui. Será um grande prazer, será um grande prazer. Bom, não vai, por favor, receba o nosso brindezinho. Muito obrigado. De comemorando os nossos 10 anos. Vou guardar com muito carinho. Obrigado. Obrigado. Feito pelo Capitão Brindes, que nos promove dessa maneira. Okay? Muito obrigado. Obrigado. Gente, nós conversamos com o major da PM paulista, fotógrafo de primeiríssima linha, um apaixonado por animal, cavalo. Todo mundo é, e algumas pessoas como eu têm medo dele, infelizmente. Talvez pelo seu tamanho, sei lá. E eu espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu. Muito obrigado pela paciência, por tudo que vocês fazem por a gente e até já. Tchau, tchau. Um abraço.